Já alguma vez olhou para uma beterraba, com aquela sua cor vibrante e ar de superalimento, e pensou: isto é a resposta para a minha saúde? Talvez o seu médico, um amigo ou um artigo na internet lhe tenha dito que o sumo de beterraba pode baixar a tensão arterial, dar-lhe mais energia e até melhorar a sua memória. E então, cheio de boas intenções, começa a incluí-la na sua dieta todos os dias. Mas o que aconteceria se eu lhe dissesse que esta atitude, aparentemente tão saudável, pode estar secretamente a sabotar o seu bem-estar? A verdade dolorosa é que muitos de nós, especialmente depois dos 60 anos, cometemos erros perigosos ao consumir beterraba, sem sequer nos apercebermos. Estes erros podem levar a problemas de rins, tonturas perigosas, desconforto digestivo e até anular os benefícios que tanto procuramos. O segredo não está em evitar a beterraba, mas em saber como a consumir da forma correta. Neste vídeo, vamos desvendar os 12 erros mais comuns e perigosos que os senhores cometem ao comer beterraba e, mais importante, como os evitar para poder aproveitar todos os seus incríveis benefícios com segurança. Fique até o fim, porque o último erro é algo que a maioria das pessoas nunca considera e pode fazer toda a diferença na sua saúde. Vamos começar por um dos erros mais frequentes e que parece inofensivo à primeira vista. É o erro de pensar que mais é sempre melhor, especialmente quando se trata de beterraba crua. Muitas pessoas, ao ouvirem falar dos benefícios dos alimentos crus, começam a ralar grandes quantidades de beterraba para as suas saladas ou a cortá-la em pedaços para petiscar. A intenção é excelente, claro. Queremos absorver todas as vitaminas e enzimas no seu estado mais puro. No entanto, o nosso corpo, especialmente à medida que envelhecemos, pode ter dificuldade em lidar com uma sobrecarga de certos compostos. A beterraba crua é rica em oxalatos, umas substâncias naturais que, em excesso, podem ser um verdadeiro pesadelo para os nossos rins. Pense nos seus rins como filtros muito eficientes, mas delicados. Quando os bombardeamos com demasiados oxalatos, eles podem cristalizar e formar pequenas pedras, as dolorosas pedras nos rins. Para alguém que já tem uma predisposição para este problema, comer grandes porções de beterraba crua diariamente é como atirar lenha para a fogueira. Além disso, o sistema digestivo também pode ressentir-se. A fibra da beterraba é fantástica, mas na sua forma crua e em grandes quantidades pode ser difícil de digerir, causando inchaço, gases e um desconforto abdominal que nos faz questionar se o esforço vale a pena. O que fazer então? A moderação é a chave. Em vez de uma salada inteira de beterraba crua, comece por ralar apenas um pequeno pedaço, talvez um quarto de uma beterraba pequena, para dar cor e um toque adocicado à sua salada mista. Observe como o seu corpo reage. Sente-se bem? Ótimo! A melhor abordagem, contudo, é cozinhar ligeiramente a beterraba. Cozê-la a vapor ou assá-la no forno reduz significativamente o teor de oxalatos, tornando-a muito mais segura para os rins e mais fácil de digerir, sem sacrificar a maioria dos seus nutrientes. Agora, isto leva-nos diretamente ao segundo erro, que está intimamente ligado ao primeiro e é especialmente popular: beber sumo de beterraba com o estômago completamente vazio. Imaginamos que beber aquele copo de sumo vermelho rubi logo de manhã é a forma mais rápida de injetar saúde no nosso corpo. E, de facto, o sumo de beterraba é uma forma concentrada de nutrientes. Mas é precisamente essa concentração que pode ser um problema. Quando bebemos o sumo de estômago vazio, o açúcar natural da beterraba, a sacarose, é absorvido pela corrente sanguínea a uma velocidade vertiginosa. Isto pode causar um pico rápido nos níveis de açúcar no sangue, seguido por uma queda igualmente abrupta. O resultado? Pode sentir-se tonto, fraco, com tremores ou até um pouco nauseado. Para uma pessoa com pré-diabetes ou diabetes, este carrossel de açúcar no sangue é particularmente perigoso. Mesmo para quem não tem estas condições, começar o dia com essa instabilidade não é ideal. A solução é simples: nunca beba sumo de beterraba isoladamente como se fosse água.
Acompanhe-o sempre com alimentos que ajudem a retardar a absorção do açúcar. Por exemplo, beba o seu sumo de beterraba juntamente com o seu pequeno almoço, que pode incluir um iogurte grego rico em proteínas, uma fatia de pão integral com abacate, que tem gorduras saudáveis, ou uma taça de aveia rica em fibras. A proteína, a gordura e a fibra atuam como uma espécie de travão, garantindo que o açúcar é libertado de forma mais lenta e gradual na corrente sanguínea, dando-lhe energia sustentada em vez de um choque repentino. E por falar em choques no sistema, o terceiro erro é talvez um dos mais críticos e ignorados: não considerar o poderoso efeito da beterraba na tensão arterial, especialmente se já estiver a tomar medicação. A beterraba é famosa, e com razão, pela sua capacidade de baixar a tensão arterial. Isto deve-se aos nitratos que contém, que o nosso corpo converte em óxido nítrico, um gás que relaxa e dilata os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de sangue. Para alguém com hipertensão, isto parece música para os ouvidos. O perigo surge quando combinamos este efeito natural com os medicamentos anti-hipertensores. Imagine que o seu medicamento já está a fazer o seu trabalho para manter a sua tensão controlada. Se, de repente, adicionar 1 ou 2 copos de sumo de beterraba por dia, o efeito pode ser duplicado. A sua tensão arterial pode cair para níveis perigosamente baixos, uma condição chamada hipotensão. Os sintomas podem ser subtis no início, como tonturas ao levantar-se, visão turva ou fadiga extrema, mas podem evoluir para desmaios, o que aumenta drasticamente o risco de quedas e lesões graves. Conheci um senhor, o Sr. Joaquim, que começou a beber meio litro de sumo de beterraba todos os dias porque leu que fazia bem ao coração. Ele já tomava a sua medicação para a tensão e, ao fim de uma semana, começou a sentir-se terrivelmente fraco e tonto. Felizmente falou com o seu médico, que imediatamente identificou o problema. A recomendação não é abandonar a beterraba, mas sim integrá-la com sabedoria e, acima de tudo, com comunicação. Se toma medicação para a tensão arterial ou para qualquer outra condição cardíaca, é absolutamente essencial que fale com o seu médico antes de começar a consumir beterraba regularmente, especialmente na forma de sumo. O médico poderá querer ajustar a dose da sua medicação ou simplesmente aconselhá-lo sobre uma quantidade segura de beterraba para o seu caso específico. A saúde é uma parceria entre si e o seu médico, e a beterraba deve ser um aliado, não um fator de risco. O quarto erro que vamos abordar é muito comum nas nossas cozinhas portuguesas: assumir que a beterraba em conserva é tão saudável quanto a fresca. Todos nós já vimos aqueles frascos de beterraba em rodelas ou cubos, muitas vezes em vinagre, disponíveis no supermercado. É prático, sem dúvida. Mas será que estamos a receber os mesmos benefícios? Na maioria dos casos, a resposta é não. O processo de conservação industrial envolve frequentemente a adição de quantidades significativas de sal e açúcar. O sal extra é um inimigo declarado para quem tem problemas de tensão arterial, anulando precisamente um dos maiores benefícios da beterraba. O açúcar adicionado contribui com calorias vazias e pode ser problemático para o controle de peso e para os níveis de glicemia. Além disso, o tratamento térmico utilizado na pasteurização pode destruir alguns dos nutrientes mais sensíveis, como as vitaminas do complexo B e alguns antioxidantes. A beterraba em vinagre, embora deliciosa, também pode ser ácida e causar desconforto a quem tem um estômago mais sensível ou problemas de refluxo. A lição aqui é ler os rótulos com muita atenção. Se optar por beterraba em conserva, procure versões com baixo teor de sódio e sem adição de açúcar. Uma opção ainda melhor é comprar beterraba fresca e cozê-la em casa. Pode cozer a vapor várias beterrabas de uma vez e guardá-las no frigorífico por alguns dias. Assim, tem a conveniência da beterraba pronta a comer, mas com controle total sobre os ingredientes. Ou, melhor ainda, compre beterrabas já cozidas e embaladas a vácuo, que se encontram na secção de frescos de muitos supermercados e geralmente contém apenas beterraba. É uma excelente alternativa que preserva a maioria dos nutrientes sem os aditivos indesejados.
Agora que já vimos como o excesso de beterraba crua e o sumo de estômago vazio podem ser problemáticos, vamos aprofundar um erro que é um verdadeiro desperdício nutricional: deitar fora as folhas da beterraba. Quando compramos um molho de beterrabas frescas na praça ou no supermercado, a primeira coisa que muitos de nós fazemos é torcer e deitar fora aquela parte verde, focando-nos apenas na raiz roxa. Isto é o equivalente a comprar um frango assado e deitar fora o peito. As folhas da beterraba, conhecidas como rama, são uma das partes mais nutritivas da planta. São uma potência de nutrientes, ainda mais ricas em certas vitaminas e minerais do que a própria raiz. Estão carregadas de vitamina K, que é crucial para a coagulação do sangue e a saúde dos ossos, vitamina A, essencial para a visão e o sistema imunitário, e vitamina C, um poderoso antioxidante. Além disso, são uma excelente fonte de ferro e cálcio. Deitá-las fora é, literalmente, deitar nutrientes no lixo. Como podemos, então, aproveitar esta parte tão valiosa? É muito simples. Trate as folhas de beterraba como trataria espinafres ou acelgas. Lave-as bem para remover qualquer terra, corte os talos mais grossos, se preferir uma textura mais macia, e depois pode usá-las de inúmeras maneiras. Salteie-as com um pouco de azeite e alho para um acompanhamento rápido e delicioso. Adicione-as picadas a sopas, como uma sopa de legumes ou até mesmo um caldo verde, nos últimos minutos de cozedura para que fiquem tenras, mas mantenham a sua cor vibrante. Pode também misturá-las em esparregados, estufados ou até mesmo usá-las cruas em saladas se as folhas forem jovens e tenras. Da próxima vez que comprar beterrabas com rama, olhe para essas folhas não como um desperdício, mas como um bônus nutricional gratuito que veio com a sua compra. Falando em combinações, o sexto erro é combinar a beterraba com os alimentos errados, criando uma sobrecarga para o corpo. Já mencionamos que a beterraba é rica em oxalatos. O problema agrava-se quando a combinamos, na mesma refeição, com outros alimentos que também são muito ricos nesta substância. Pense numa grande salada feita com beterraba crua, muitos espinafres, coberta com amêndoas e talvez com um acompanhamento de ruibarbo. Individualmente, estes alimentos são saudáveis. Juntos, numa grande quantidade e para uma pessoa sensível, formam um coquetel de oxalatos que pode sobrecarregar os rins e aumentar exponencialmente o risco de formação de pedras. Isto não significa que nunca mais possa comer estes alimentos juntos, significa que precisa de ter consciência e praticar a rotação e a moderação. Se sabe que vai comer uma boa porção de beterraba cozida ao jantar, talvez seja melhor optar por uma alface romana ou rúcula na sua salada em vez de espinafres. Se comeu um punhado de frutos secos à meio da tarde, talvez não precise de os adicionar também à refeição com beterraba. O objetivo é evitar a concentração excessiva de oxalatos numa única refeição. Ouça o seu corpo e, se tem um histórico de problemas renais, esta é uma dica especialmente importante a seguir. O sétimo erro está relacionado com a forma como preparamos a beterraba e pode destruir os seus benefícios antes mesmo de ela chegar ao prato: cozê-la em demasia. O método tradicional de ferver a beterraba em água por um longo período de tempo é muito comum, mas é também uma das piores formas de a cozinhar do ponto de vista nutricional. Muitos dos nutrientes valiosos da beterraba, incluindo as vitaminas do complexo B como o folato e as betalaínas, os pigmentos antioxidantes que lhe dão a cor vermelha, são sensíveis ao calor e solúveis em água. Quando fervemos a beterraba, estes nutrientes literalmente escapam da raiz para a água da cozedura, que depois deitamos fora. É por isso que a água fica tão vermelha. Estamos a deitar pelo cano abaixo uma parte significativa da bondade da beterraba. Para preservar ao máximo os seus nutrientes, opte por métodos de cozedura mais suaves. Cozer a vapor é uma excelente alternativa. A beterraba não fica submersa em água, o que minimiza a perda de nutrientes. Assar no forno é outra opção fantástica. Envolva as beterrabas inteiras e com casca em papel de alumínio e asse-as até ficarem tenras.
Este método concentra o seu sabor adocicado natural e preserva a maioria dos seus nutrientes. Se precisar de as cozer em água, use o mínimo de água possível e não as cozinhe por tempo excessivo, apenas até conseguir espetar um garfo com facilidade. E uma dica extra: guarde a água da cozedura. Pode usá-la como base para uma sopa ou um caldo, reincorporando assim alguns dos nutrientes que se perderam. Agora, um erro que pode parecer contraintuitivo: não beber água suficiente ao aumentar o consumo de beterraba. A beterraba é uma excelente fonte de fibra dietética, que é fundamental para a saúde digestiva, para regular o trânsito intestinal e para nos sentirmos saciados. Contudo, a fibra funciona como uma esponja no nosso intestino. Para que ela faça o seu trabalho corretamente, precisa de absorver água para formar um gel macio que facilita a passagem das fezes. Se aumentamos a ingestão de fibra, seja através da beterraba ou de outros alimentos, mas não aumentamos a nossa ingestão de água, o efeito pode ser o oposto do desejado. A fibra sem água suficiente pode compactar-se no intestino, levando à prisão de ventre, inchaço e desconforto. Portanto, ao decidir adicionar mais beterraba à sua dieta, certifique-se de que está a beber bastante água ao longo do dia. Mantenha uma garrafa de água por perto e vá bebendo regularmente, mesmo que não sinta sede. Isto irá garantir que a fibra da beterraba se torna a sua melhor amiga para a saúde intestinal, e não uma fonte de problemas. Chegamos agora a um erro que não é perigoso para a saúde física, mas que pode causar um grande susto e ansiedade desnecessária. É o erro de entrar em pânico ao ver a urina ou as fezes com uma cor avermelhada ou rosada depois de comer beterraba. Este fenômeno tem um nome, chama-se betúria, e é completamente inofensivo. Acontece porque nem todas as pessoas conseguem decompor completamente os pigmentos vermelhos da beterraba, as betacianinas. Assim, estes pigmentos passam pelo sistema digestivo e são excretados, tingindo a urina e as fezes. Imagine o susto. Vai à casa de banho e depara-se com uma cor que imediatamente o faz pensar no pior, como uma hemorragia interna. Muitas pessoas correm para as urgências, cheias de preocupação, apenas para se lembrarem mais tarde que comeram uma salada de beterraba no dia anterior. A intensidade da cor pode variar de pessoa para pessoa e até mesmo dependendo do que mais comeu nessa refeição. A acidez do estômago também desempenha um papel. O mais importante é saber que isto pode acontecer e que, na grande maioria dos casos, não é motivo para alarme. Se consumiu beterraba nas últimas 24 a 48 horas, é quase certo que essa é a causa da coloração. A cor deve desaparecer assim que a beterraba for completamente eliminada do seu sistema. Claro, se a cor persistir por vários dias sem ter comido beterraba, ou se tiver outros sintomas preocupantes, deve consultar o seu médico. Mas ter este conhecimento pode poupar-lhe um estresse e uma preocupação enormes. O 10º erro é de natureza mais psicológica, mas com consequências práticas. Usar a beterraba como uma cura milagrosa. No mundo da saúde e bem-estar, é fácil sermos seduzidos pela ideia de um superalimento que pode resolver todos os nossos problemas. Lemos um artigo que diz que a beterraba cura a hipertensão, combate o cancro e reverte o envelhecimento, e passamos a vê-la como uma pílula mágica. Esta mentalidade é perigosa por 2 razões. Primeiro, pode levar-nos a ignorar os conselhos médicos e a abandonar tratamentos prescritos. Nenhuma quantidade de sumo de beterraba pode substituir a medicação para a tensão arterial, se o seu médico a receitou. A beterraba pode ser um complemento fantástico a um estilo de vida saudável, mas não é um substituto para a medicina convencional. Segundo, focarmos-nos num único alimento pode levar-nos a negligenciar a importância de uma dieta variada e equilibrada. A saúde não vem de um único vegetal, por mais maravilhoso que ele seja. Vem de um padrão alimentar rico em diferentes frutas, legumes, proteínas magras, grãos integrais e gorduras saudáveis. Se passarmos a beber litros de sumo de beterraba, mas continuarmos a comer alimentos processados, a ser sedentários e a não dormir o suficiente, os benefícios da beterraba serão mínimos.
Veja a beterraba como um membro valioso de uma equipa, não como o jogador estrela que ganha o jogo sozinho. Integre-a numa rotina saudável e realista, e os seus benefícios serão muito mais duradouros e significativos. O 11º erro leva-nos de volta a uma questão de segurança crucial. Ignorar problemas de saúde pré-existentes, especialmente nos rins ou na vesícula. Já falamos sobre os oxalatos e o risco de pedras nos rins. Este aviso tem de ser reforçado para qualquer pessoa que já tenha tido pedras nos rins ou que tenha sido diagnosticada com doença renal crônica. Nestes casos, o corpo tem uma capacidade reduzida de processar e eliminar oxalatos, e mesmo quantidades moderadas de beterraba podem ser suficientes para causar a formação de novas pedras. Da mesma forma, pessoas com problemas na vesícula biliar também devem ter cautela. Os oxalatos podem contribuir para a formação de cálculos biliares em indivíduos suscetíveis. A honestidade consigo mesmo e com o seu médico é fundamental. Não pense, é só um vegetal que mal pode fazer? Para certas condições médicas, a dieta tem de ser cuidadosamente gerida. Se tem um historial de problemas renais ou de vesícula, não adicione beterraba à sua dieta por conta própria. Fale abertamente com o seu médico ou com um nutricionista. Eles poderão avaliar o seu caso específico e dizer-lhe se pode consumir beterraba, em que quantidade e com que frequência, para que não ponha a sua saúde em risco. Finalmente, o 12º erro, que muitos de nós cometemos sem pensar: comprar e armazenar a beterraba de forma incorreta. A qualidade do produto que compramos faz toda a diferença. Ao escolher beterrabas, procure as que estão firmes ao toque, com a pele lisa e uma cor rica e profunda. Evite beterrabas que pareçam moles, enrugadas ou com manchas. Estas são sinais de que já não estão no seu pico de frescura e o seu teor nutricional pode estar diminuído. Se comprar beterrabas com a rama, as folhas devem ter um aspecto fresco e verdejante, não murcho ou amarelado. Uma vez em casa, o armazenamento é crucial. Se não as vai usar imediatamente, corte as folhas a cerca de 2 centímetros do topo da raiz. Se deixar as folhas, elas continuarão a puxar umidade e nutrientes da raiz, fazendo com que a beterraba murche mais depressa. Guarde as folhas separadamente num saco no frigorífico, como faria com outros vegetais de folha, e use-as dentro de 1 ou 2 dias. A raiz da beterraba, sem as folhas, pode ser guardada na gaveta dos legumes do seu frigorífico por 2 a 3 semanas. Ao garantir que compra beterrabas de boa qualidade e as armazena corretamente, está a assegurar que, quando as for consumir, elas estarão no seu melhor, repletas de sabor e nutrientes. Em resumo, a beterraba é, sem dúvida, um alimento maravilhoso com um potencial incrível para a nossa saúde. Mas, como vimos, ela exige respeito e conhecimento. Não se trata de ter medo da beterraba, mas sim de a consumir com inteligência. Lembre-se da importância da moderação, especialmente com a beterraba crua. Cozinhe-a ligeiramente para a tornar mais segura e digestiva. Acompanhe sempre o sumo com outros alimentos. E, acima de tudo, mantenha uma comunicação aberta com o seu médico, especialmente se toma medicação ou tem condições de saúde pré-existentes. Não se esqueça de aproveitar as nutritivas folhas, de beber bastante água e de não entrar em pânico se notar uma mudança de cor na casa de banho. Pequenos ajustes na forma como compra, prepara e consome este vegetal podem transformar a sua experiência, permitindo-lhe colher todos os benefícios sem correr riscos desnecessários. Lembre-se, cada pequeno passo que damos em direção a um maior conhecimento sobre os alimentos que comemos é um grande passo em direção a uma vida mais longa, saudável e feliz. Agora gostaria muito de saber a sua opinião. Como é que costuma preparar a beterraba? Já cometeu algum destes erros sem se aperceber? Partilhe as suas experiências e dicas nos comentários abaixo, pois a sua sabedoria pode ajudar outras pessoas na nossa comunidade. Se achou este vídeo útil e informativo, por favor, deixe um gosto, pois isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o nosso canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, feitos a pensar especialmente em si. Continue a cuidar de si com carinho e sabedoria.
Viva a sua melhor vida em todas as idades.